Bem-vindo ao canal Guerras que Mudaram o Mundo. Aqui investigaremos desde as guerras mais antigas até os conflitos modernos e contemporâneos. E neste vídeo falaremos sobre a história das invasões da Britânia por Júlio César. Júlio César, um dos mais proeminentes líderes romanos, realizou duas invasões na Britânia durante o período romano. Essas invasões ocorreram em 55 a.C. e 54 a.C. como parte dos esforços de expansão do Império Romano sob o comando de César. A primeira invasão ocorreu em 55 a.C. Júlio César liderou uma expedição com o objetivo de explorar a ilha e estabelecer uma presença romana lá. Sua frota, composta por cerca de 80 navios, atravessou o Canal da Mancha e desembarcou na costa sudeste da Britânia, provavelmente em Kent. César encontrou resistência dos povos celtas locais, liderados pelo chefe tribal Cassivelauno, mas conseguiu fazer algumas incursões no interior antes de retornar a Gália. No ano seguinte, em 54 a.C., César lançou uma segunda invasão. Desta vez, ele trouxe consigo uma força expedicionária maior, composta por cerca de 27.000 soldados romanos e auxiliares. A resistência britânica foi mais intensa nessa invasão, com batalhas travadas contra tribos como os Catuvelonos. Apesar disso, César conseguiu avançar mais para o interior da ilha e estabelecer uma presença romana mais significativa antes de retornar novamente a Gália. As invasões de Júlio César na Britânia foram consideradas em grande parte como expedições militares de curta duração, destinadas principalmente a demonstrar o poderio romano e a expandir a influência de César. Elas não resultaram em uma ocupação permanente da ilha, mas prepararam o terreno para futuras incursões e a posterior conquista romana da Britânia pelo imperador Cláudio, em 43 d.C. Após as invasões de Júlio César, a Britânia permaneceu fora do controle direto do Império Romano por cerca de 90 anos. Durante esse período, os romanos mantiveram relações comerciais e diplomáticas com algumas tribos britânicas, mas a ilha não foi completamente subjugada. Foi somente em 43 d.C., durante o reinado do imperador Cláudio, que a Britânia foi oficialmente conquistada pelos romanos. Essa campanha foi liderada pelo general Aulo Plaucio, que desembarcou com um exército romano significativo e enfrentou uma resistência feroz dos povos britânicos. No entanto, ao longo dos próximos anos, as legiões romanas conseguiram conquistar gradualmente a ilha, estabelecendo uma província romana que se tornou parte integrante do Império Romano. A ocupação romana da Britânia trouxe consigo mudanças significativas na região. Grandes cidades foram estabelecidas, como Londínio, Londres, e Eboraco, York, que se tornaram importantes centros administrativos, comerciais e culturais. Os romanos construíram estradas, aquedutos, banhos públicos e outros monumentos arquitetônicos, deixando uma marca duradoura na paisagem britânica. Ao longo dos séculos seguintes, a Britânia romana enfrentou desafios, como rebeliões e invasões de povos bárbaros, como os pictos e os escotos. No entanto, a presença romana durou cerca de 4 séculos, até o início da retirada romana da ilha no final do século IV e início do século V, quando o Império Romano estava enfrentando graves crises em outras partes de seu território. A conquista romana da Britânia teve um impacto duradouro na história e cultura britânicas. Elementos da cultura romana foram assimilados pelos britânicos, incluindo o idioma latim, que influenciou o desenvolvimento do inglês posteriormente. Além disso, a ocupação romana deixou um legado arquitetônico e urbanístico significativo, e muitos dos vestígios romanos podem ser encontrados ainda hoje na paisagem britânica. Obrigado por assistir este vídeo e se inscreva no canal.